dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-se sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, a moeda da época. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nele era colocado. A questão aqui desta passagem, que envolve um momento que marca a igreja de um modo geral, que é João 11, quando acontece a ressurreição de Lázaro. Após esse momento, está Jesus reunido com a família que o abraçou. Está Jesus, está Maria, está Marta, está Lázaro, os discípulos. Aquele momento de comunhão, hoje que a tendência do momento chama de momento de mesa. Jesus está reunido com os seus. Maria vai olhar para um detalhe que até então, quem possivelmente até mesmo tenha observado isso, não deu muita atenção pelo fato talvez de estar na mesma situação que seriam os discípulos. O que Maria vê, que os discípulos viam, mas estavam talvez na mesma condição e já acostumados com isso. A Maria viu o cuidado. Ela está celebrando a ressurreição de Lázaro, ela está com Jesus. Jesus está dentro da casa dela, não é qualquer presença. Nós não podemos normalizar como um evento normal a presença de Jesus. Tem que ser motivo de celebração. Todo dia que eu sinto que a presença dele está comigo, tem que ser um novo dia, uma nova gratidão, um novo momento de celebrar. Eu não posso normalizar Jesus como um ser humano. Ele é o enviado de Deus, é a resposta de Deus para a humanidade. Eu tenho que celebrá-lo todos os dias. Jesus entrou na casa dela. O que você faria agora se Jesus entrasse na tua casa? Como você o receberia? Não estou falando de quantidade de coisas. Estou falando do que você seria capaz de fazer por ele. Maria olhou e percebeu um detalhe. Qual era o detalhe? Jesus está com seus pés sujos, caminhante do deserto. Acabou de realizar um milagre. Agora pensa comigo, uma pessoa que caminha por muito tempo, o corpo fica suado. Imagina o pé sujo, de poeira do deserto. Não é uma sandália fechada, igual nós temos hoje um tênis fechado para ostentar. Falamos de sandálias com os dedos expostos, a canela. Agora imagine um corpo suado com a areia do deserto. O resultado é o que? Sujeira. É igual seu filho quando chega do futebol e coloca o pezinho no sofá, você vê que o pezinho chega, tá cinza. Agora imagine os pés de Jesus. Maria olhou para um detalhe. O que ela poderia fazer para mudar a sua atmosfera, para oferecer algo diferente para Jesus? Ela podia oferecer água para beber? Sim, era o normal. Poderia oferecer um lenço para enxugar, para secar o rosto? Também muito normal. Poderia fazer um bolo de milho? Seria o normal. Só que o que ela viu foram os pés do mestre. E ela percebeu que ela poderia oferecer algo a mais. Então ela pegou seu perfume mais caro, derramou nos pés dele. Ela olhou para os pés, enquanto a maioria só olha para as mãos. Olhar para os pés, às vezes pode ter um significado de você olhar para o caminho, para o que vai te direcionar, para algum lugar, os passos que você precisa seguir. Ela olhou para os pés. Enquanto a maioria busca as mãos, ela buscou os pés. Pegou seu perfume mais caro e jogou. Perfume, o que ela tinha de melhor. Não satisfeita, ela não pega um lenço para poder enxugar os pés de Jesus. Ela vai e pega o próprio cabelo. Quanto tempo uma mulher leva na frente do espelho? Quanto tempo? Você que é mulher, você que é casado com uma mulher, quanto tempo uma mulher leva na frente do espelho para se arrumar? Fazendo o cabelo dela, mexendo, passando um creme, fazendo alguma coisa? Demora muito tempo. Agora imagina, mulher de Deus, minha irmã, você pegar o seu cabelo, você levou umas 2 horas para preparar aí. Você virar para o pé de alguém que está sujo e limpar o pé da pessoa como se o seu cabelo fosse uma toalha. Pois é. Maria está mostrando para Jesus o seguinte: não basta só ofertar.
tem que ser parte do que você é. Ela dedicou não só um cuidado, ela dedicou parte do que era dela, de si própria, para Jesus. Nosso problema está aí. Ela entregou o seu cabelo, enxugou seus pés. Depois de ela ter entregue essa linda oferta de vida para Jesus, que a oferta vai além do contribuir, ao se doar para a causa. Quanto tempo mais você não se doa para a causa de Cristo, para a causa para a qual Ele destinou você, Ele chamou você? Quanto tempo você dedica à leitura do Evangelho, ao estudo da palavra, ao seu devocional, a auxiliar o próximo, a direcionar o perdido, a trazer visão ao que está cego espiritualmente? Quanto tempo mais você tem doado, ou você deixou de doar isso? Pois é, depois de ter doado o seu perfume, parte de si naquele propósito, quem veio atrapalhar? Foi seu irmão Lázaro? Não. Foi um vizinho? Não. Foi um discípulo do próprio Mestre. Um discípulo que deveria apoiar e dizer: Maria, você está certa, nós que somos discípulos estamos andando juntos há tanto tempo, não prestamos atenção nisso. Pelo contrário, foi justamente o discípulo que tentou atrapalhar tudo. Andava com Jesus já há 3 anos, tá? E tentou atrapalhar. A Bíblia deixa claro que ele não interrompeu porque se preocupou com a pobreza das pessoas, mas se preocupou pelo fato de ele ser ladrão. Tudo bem, ninguém é perfeito, mas às vezes você precisa estar atento que quem vai atrapalhar, interferir na sua oferta a Jesus, na sua dedicação, é quem está andando no mesmo ciclo, com o mesmo vínculo e também se considerando discípulo. Você precisa aprender a ouvir a voz do seu coração. Não estou falando do enganoso coração, mas estou falando do desejo de servir, que às vezes vai ser sabotado por gente da mesma fé. Você parou de ir na igreja por causa de um irmão, por causa de uma irmã, por causa do que fizeram com você, contra você, ou seja, o que foi, em nome de Jesus, libera o teu coração disso, porque se Maria fosse parar para ouvir o que Judas estava falando, olha, a decepção seria profunda, que não era só uma pessoa que professava a mesma fé, era alguém que estava andando com Jesus. Às vezes quem está mais andando do lado da revelação e da verdade é mais quem vai decepcionar você. Por isso, se você saiu da igreja, se afastou por algum problema que você teve de decepção com a liderança, em nome de Jesus, volte. Porque o seu foco nunca foi Judas, o foco de Maria tinha que ser Jesus. Não perca o seu foco por causa daquilo que as pessoas são capazes de fazer contra você. Maria não sabia o que Judas estava fazendo, mas ela sabia o que ela estava fazendo para servir o mestre. É tanto que Jesus se levanta e repreende Judas. E deixa claro que ele não estaria ali o tempo todo. Então deixa eu te dar um conselho, e aqui eu encerro. Seja Maria, lance o teu perfume, cuide dos pés do mestre, cuide daquilo que vem às suas mãos e que honra o propósito do céu no lugar onde você está. Porque afinal de contas, a salvação é individual, a adoração é individual. Muita gente que se perdeu, David, Alexandre, muita gente se perdeu porque, infelizmente, as vozes do Judas, que até então não estamos falando de um traidor, estamos falando de um discípulo. Ele não havia traído Jesus ainda. Estava roubando Jesus, sim, mas não havia traído, ainda era um discípulo. Às vezes você está dando ouvido ao Judas. Vai fazer isso para quê? Vai estudar para quê? Vai se dedicar? O pastor ganha para isso, o fulano ganha para isso, aí fica indo você para lá, pai, mãe, homem de Deus, o que você faz? Você está dando exemplo à sua casa, sua filha vê, sua família vê, seus irmãos veem, as pessoas veem a sua caminhada, a sua dedicação ao reino. E quanto mais você se dedicar ao reino, não estou falando à igreja, servir a igreja sim, mas não é a quantidade de horas, mas é a dedicação do que você faz, no seu envolvimento com a causa de Cristo. Tudo que você faz é visto e avaliado e fica como fé e como testemunho. Não deixe de jogar o seu perfume aos pés de Jesus por causa do Judas. Porque você não vai poder mudar a realidade do mundo, mas você vai poder mudar a realidade de quem está vendo você de perto. Deixa Judas seguir o próprio caminho e você siga o seu, a salvação individual. Não deixe de servir por causa dos outros, porque Deus não vai deixar de te abençoar, de te honrar, de te levantar, de fazer você trilhar por um caminho certo por causa da opinião de ninguém. Deus te abençoe. Obrigado, David. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Max. Obrigado, André. Obrigado, Thiago. Obrigado, a Like Music. Receba essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus.